Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, vamos começar aqui o Estado de Direito com o professor Pedro Serrano. Esse programa está sendo gravado um pouco antes daqui do horário, mas vocês vão ter aqui uma dinâmica aí do que aconteceu no final de semana, porque a gente está gravando no mesmo dia, tá bom? Então, os comentários, as perguntas ou qualquer outra questão que vocês colocarem por aí, a gente vai responder no decorrer do programa, depois aí que eu vou acompanhando, tá bom? Professor Pedro Serrano, tudo bom? Tudo caminhando? Tudo bem, graças a Deus, Que tocando. bom, que bom. Professor, final de semana foi bastante intenso, com várias movimentações, principalmente a partir de uma decisão que saiu na sexta-feira à noite do ministro Luiz Fux, tratando sobre a questão que a gente já abordou aqui em nosso programa do artigo 142, né, da questão lá do papel das Forças Armadas como poder moderador. O Supremo foi questionado a partir de uma ação do PDT, e o ministro Luiz Fux respondeu indicando, reforçando até aquilo que o senhor já havia abordado aqui no nosso programa sobre essa questão, dizendo que as Forças Armadas não têm esse papel, não cumprem esse papel moderador entre os poderes. Essa questão a gente já abordou aqui, como eu disse, mas é bom reforçar para as pessoas entenderem, né, professor, o que está acontecendo. Porque no momento seguinte, né, horas depois dessa decisão do Fux, o Bolsonaro, o seu vice Hamilton Mourão e o ministro Ramos assinou uma nota, divulgando uma nota que tratava justamente sobre essa questão, dizendo que os três, né, dizendo que as Forças Armadas tinham sim esse poder limitado, mas que na avaliação do governo Bolsonaro, eles acreditam, deixaram claro ali que não pretendem devolver o poder à nação, né? Eles, abre aspas aqui a nota, as Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, disse ali a nota, dizendo que as Forças Armadas respondem somente ao presidente. É isso que a Constituição estabelece, professor? Veja, eu fiquei impressionado com essa nota por duas coisas. Uma, pela ousadia institucional dela. Em qualquer país do mundo, esses generais já estavam punidos, com pena até de prisão, porque são militares. Só para ter uma noção, numa democracia constitucional verdadeira, quem detém a arma não decide. O que quer dizer isso? Não participa da política, não participa da instância decisória, né? Não dá palpite nela. Veja que recentemente o chefe lá das Forças Armadas Americanas, que está na ativa, ele compareceu com o presidente num momento de tumulto, alguma coisa do gênero lá, e ele ficou constrangido, se arrependeu e declarou publicamente que não deveria ter feito aquilo, porque ele fala que deu uma impressão para as pessoas de que as Forças Armadas Americanas tinham algum envolvimento, mesmo que imediato, com política. Aqui no Brasil é essa coisa aberta, de Forças Armadas sair dando palpite em assuntos que não dizem respeito. Forças Armadas, a nossa Constituição é clara, e veja, não é na nossa Constituição, qualquer país civilizado do mundo. É isso que nós temos que entender. A democracia constitucional, ela nada mais é do que você estipular em normas os valores da civilização, do que é um comportamento civilizado do Estado face à cidadania. É óbvio que cada país vai ter uma forma diferente, conteúdos diversos, é evidente. Alguns vão vão ter limitações no sentido e não noutros, etc. Mas, vamos dizer, para falar aqui de uma forma genérica, para as pessoas entenderem isso. E em nenhum país as Forças Armadas têm esse poder, nenhum país civilizado, de poder, vamos dizer, querer ingressar com essa força na política. Isso é muito típico da América Latina, do pior que há na América Latina, como República de Banana mesmo, né? Porque as Forças Armadas, elas são um órgão subordinado, elas são um órgão de força do Estado. Eles recebem remuneração e aparelhagem, vamos dizer, mortífera do Estado, armas que matam as pessoas, para realizar a segurança nacional. Essa que é a função estrita delas. E veja que nem para realizar essa função primária delas, elas decidem. Eles não podem decidir quando querem entrar em guerra. Não são as Forças Armadas, podem ser consultadas, e devem ser, porque declarar guerra tem aspectos técnicos, militares, que elas precisam ser consultadas. Mas sobre os aspectos técnicos, a decisão não é delas, é do presidente da República e do Congresso, né?
E as nossas Forças Armadas, elas realmente têm no chefe do Executivo o seu comandante em chefe, né? Mas ela também deve subordinação aos outros poderes da República. Aliás, é o que explicita o artigo 142, né? Uhum. Ela não deve subordinar, o presidente é o comandante em chefe, mas ela deve subordinação a todos os, os, os poderes. E essa ideia de que o agente público pode desobedecer uma ordem ilegal é quando ela é manifestamente ilegal. Por exemplo, um general recebe uma ordem de matar a mulher que é deputada, ou o senhor que é senador, uma ordem assim, muito absurda, né? Mas não esse tipo de questão de interpretação da Constituição. O general não tem nem informação para poder interpretar a Constituição, né? Existem advogados nas Forças Armadas? Existem, mas eles não têm um poder maior do que o juiz, né? De jeito nenhum, não existe nem... A natureza da democracia constitucional é depositar confiança no judiciário. Essa que é a natureza. Então, querer superar, mesmo o judiciário tendo disfunções e patologias como tem no Brasil. Eu aponto há anos, você sabe disso, é o foco do meu trabalho há mais de uma década, apontar o judiciário como vamos dizer, um agente do autoritarismo, né, líquido dos nossos tempos. E agora é interessante, as Forças Armadas, elas estão agindo partidariamente. Por que eu falo isso? Porque se elas estivessem realmente interessadas, achassem mesmo que o judiciário estava invadindo competência do executivo, está indo ali, já teriam feito isso há tempos, porque quanto tempo há estudo no Brasil? O primeiro artigo que eu escrevi foi em 2007. Quer dizer, desde o governo Lula, pelo menos, se observa incisivamente uma participação indevida do judiciário cada vez mais como agente do autoritarismo, né? O judiciário grampeou ilegalmente a então presidente da República numa conversa com o ex-presidente e divulgou o grampo ilegal. E as Forças Armadas não soltaram um pio. Quer dizer, não me venha com essa história que estão preocupadas com o Estado, com o artigo 142 da Constituição, nada. Eles estão querendo agir politicamente como se fosse um partido. E esse é a grande tragédia da América Latina e do Brasil em especial. Uhum. Nós temos Forças Armadas que agem como um partido e não como um órgão de Estado. Isso desde a República. Essa é uma atuação das Forças Armadas como se fosse um partido político. Tem que se ficar quieta. E tem que entender que, no sistema, o judiciário comete equívocos, tem que ser criticado por isso, mas o constrangimento com relação ao judiciário, ele se dá, vamos dizer, pela crítica, pelo constrangimento epistemológico, que é como se dá na democracia constitucional. É a academia, os professores de direito, os advogados das Forças Armadas como advogados, escreverem artigos, criticarem, não ameaçar com arma. Isso não tem sentido. Pode-se até alegar com fundamento, a meu ver, se o judiciário abusa muito, a ideia de direito de resistência. Mas direito de resistência quem tem é o povo, não são as Forças Armadas. É o povo diretamente, né? São as pessoas, os cidadãos. As Forças Armadas têm que ficar quietas. Elas servem para a segurança nacional e, pelo artigo 142, quando requisitada pelos poderes, para agir em questões de ordem pública. A doutrina de direito constitucional tem mais de 100 anos que trata do conceito de ordem pública para efeito desse tipo de questão e tem isso muito bem definido, não é nada disso que estão falando as Forças Armadas e esses juristas aí que resolveram optar por defender essa posição que o ministro Barroso usou a expressão que eu usei antes, você sabe disso, usei aqui inclusive, que é a expressão terraplanismo. Eu falo terraplanismo jurídico, ele falou terraplanismo constitucional. Por que é a expressão terraplanismo? Que é algo tão absurdo em termos da história constitucional, é tão fora de sentido, é tão desprovida de defensabilidade no ambiente do direito, que é a mesma coisa que a posição de defender, é a mesmíssima coisa, eu digo, é mesmíssima, estruturalmente é a mesmíssima coisa que defender a ideia de terra plana no plano da astrofísica. Envergonha o acadêmico que faz isso. Vamos dizer, falando no popular, pega mal. Pega mal porque é muito fora do eixo. Quer dizer, essas questões de intervenção, de estado de exceção, de formas de legalidade extraordinária, formas de suspensão de Constituição e direitos, isso é discutido há muito tempo no direito constitucional e não tem nada a ver. Se a Constituição quisesse dar alguma função moderadora, de moderação entre os poderes para as Forças Armadas,
o teria feito expressamente, não implicitamente, como querem dizer que está no artigo 142. Segundo, o artigo 142, mesmo que fosse explícito, não poderia ser interpretado isoladamente. Interpretar um artigo isoladamente, a Constituição em tiras, como falava o professor Eros Grau, é um erro jurídico, não é uma questão de divergência de interpretação. Nenhuma das principais correntes do direito de pensar, aliás, nenhuma das correntes de pensamento do direito, do positivismo exclusivista, a última teoria da avaliação, né? A sociologia jurídica, ninguém compreende como possível interpretar uma norma jurídica isoladamente. Coisa chega fala, doutor, está aqui esse artigo no Código Civil que diz isso, achando que aquele artigo isoladamente tem um sentido que ele quer dar. Nem pode ser interpretado isoladamente, nem pode ter o sentido que ele quer dar. A Constituição foi composta como uma semente antiditadura, né? Estipulou as Forças Armadas como uma força, vamos dizer, subordinada de Estado, como deve ser. Ela não pode ter função política. E estou querendo atribuir para ela uma função política, determinar qual a extensão de poder exata de cada um dos poderes da República. Querer colocar a Constituição, as Forças Armadas com esse papel político instaurador, de determinar o conteúdo e a extensão dos poderes e das funções de cada poder, é criar uma ditadura comissária, como diz Carl Schmitt, um estado de exceção. O professor Ives, por exemplo, que eu respeito imensamente como jurista e pessoa, mas que se equivocou, a meu ver, no conteúdo da sua posição gravemente, né? Ele argumenta que seria apenas uma intervenção ocasional. Tal. É a ditadura comissária. Os romanos usavam da ditadura comissária, às vezes, para pregar um pino, né? O pino do horário. Né? Você nomeava, né, o Iustício, na realidade, nem a ditadura comissária no estrito senso, você nomeava o Iustício, que é uma figura semelhante ao do ditador, para esse efeito que nós estamos falando aqui, apenas para pregar um pino no chão. Para com isso ele demarcava o horário, era outro importante, numa sociedade agrícola primitiva ainda, isso era extremamente importante. Determinava, no fundo, desde os modos de plantação até o poder político. Então, não estou falando nada desimportante, como pode parecer, mas, de qualquer forma, com um ato específico. A ditadura comissária durava 6 meses apenas. Era uma ditadura com função específica. O que ele está propondo é isso, uma ditadura com função específica, mas uma ditadura. Isso é incompatível com uma Constituição democrática. Você coloca, porque qual que é a essência da ideia de Estado autoritário? É um poder político decidindo quando a Constituição deve ser aplicada ou não. É isso que querem atribuir exatamente para as Forças Armadas. Ela é um poder que não é jurisdicional, não tem formação jurídica, uma força militar, né? Ou seja, ela estaria comparecendo aí com um papel estritamente político, né? E não é isso que uma Constituição democrática quer. Quer-se um órgão jurídico para tomar a decisão final. Agora, se esse órgão jurídico abusa, etc., existem outros modelos de você. Depende da intensidade. Quantas vezes nós falamos do direito de resistência aqui? Que ele depende da intensidade. Eu nunca defendi nada violento como reação, como legítimo de reação ao abuso do judiciário. Eu tenho criticado esse abuso há mais de década, né? Mas nunca defendi nada violento. Por quê? Porque não se justifica no plano da legitimidade. Esses abusos têm que ser combatidos pela crítica. Segundo, se o judiciário se equivocar mesmo, existem órgãos jurisdicionais internacionais para apelar, não para as Forças Armadas. Tem a Comissão de Direitos Civis da ONU, tem o Comitê de Direitos Humanos da ONU, tem a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Né? E o que se coloca como possibilidade de haver resistência são ofensas aos direitos fundamentais e humanos, não estruturas de poder. Isso existe. A realidade é assim, tem um lado que é real na crítica? Tem. O judiciário tem abusado algumas vezes? Tem. Não o STF que menos abusa. Eles não falam nada quando os abusos partem de tribunais de justiça de primeiro grau, como foi Curitiba. O TRF4 chegou a declarar que achava que o Moro deveria agir em estado de exceção. Que coisa mais abusiva que isso, gente? E as Forças Armadas não deram um pio. Não deram um pio. Por quê? Porque era um governo que elas não simpatizavam. Ou seja, elas estão agindo como militantes, não como militares, né? E isso é muito grave para a situação do país. Então, no sentido jurídico, não faz nenhum sentido. É querer você discutir em padrões astrofísicos a Terra plana. Isso que vocês têm que entender. Por isso que para a gente é difícil até debater. Isso é tão absurdo.
Não tem nenhuma previsão legal, não tem nenhuma base. Se você fizer esse erro que eu falei, pegar isoladamente o artigo, ele também não diz o que estão dizendo. É mais ou menos que nem eu pedir a hora para qualquer um e falar qual a sua opinião sobre a hora. Não é isso. A hora não é questão de opinião. É 4 horas, 5 e 5. É um padrão intersubjetivo de horário que a gente tem. Quer dizer, então, essas coisas. É terraplanismo. É você querer argumentar com base no nada. É um niilismo jurídico. As Forças Armadas não têm esse papel. Aí eu vejo, às vezes, juristas mais jovens. Eu vi outro dia um no Facebook, me surpreendeu até. É lá da PUC. Pelo menos diz. Falando que, não, mas se o judiciário erra, o que vamos fazer? E se as Forças Armadas erram? E se elas têm esse papel de e elas erram? Como é que faz, então? Sempre vai haver esse problema no sistema, isso é mais velho que andar para trás. Isso é discutido na teoria jurídica desde os romanos. 3.000 anos. Né? Que exatamente você tem que ter um término no sistema, alguém que decide por último. O Rui Barbosa falava, se atribui a ele, pelo menos, né, brincando, que o judiciário é quem erra por último, quer dizer, porque não tem outro jeito no sistema. Por isso que é um órgão técnico, jurídico não político, formado por juristas, né? Normalmente por gente de carreira, inclusive. Por causa disso, quer dizer, é a função dele, ele vai decidir em cada caso. Né? Agora, quando se fala que o STF tem função jurídico-política, ela é jurídica porque são decisões técnicas. E ela é política exatamente porque ela dimensiona o papel de cada poder. É o judiciário que faz isso. Né? Se ele abusa, invade... Eu fiz aqui críticas recentes, por exemplo, ao mandado de segurança concedido pelo ministro Alexandre contra o presidente da República, num caso da nomeação do diretor da PF. Ali, para mim, houve abuso, e eu critiquei. O judiciário ingressou indevidamente, mas isso ocorre no sistema jurídico também. Nós nunca vamos nos livrar disso totalmente. Agora, veja que situação. No governo passado, nós tivemos ex-presidente da República preso por uma acusação, condenado por outra, sem ter tido direito de defesa, com uma base, um standard probatório ridículo, né? Um monte de gente presa preventivamente, né? Nós tivemos gravação de conversa da então presidente da República com o ex-presidente ilegal e divulgada pelo judiciário. Algo que nem de perto aconteceu agora. Nada disso que eu estou falando. Né? Nós tivemos os advogados do ex-presidente grampeados. Em qualquer país civilizado do mundo já era o caso de anular toda a investigação, parar tudo e punir o juiz, o promotor, todos que estivessem envolvidos nisso. Né? Ou seja, nós tivemos um enfrentamento, por isso que a gente fala de medida de exceção, porque é uma ação política que destrói o sentido da Constituição. Atualmente, nós podemos, por exemplo, como na decisão do ministro Alexandre, ter uma inconstitucionalidade, mas é uma disfunção, não é uma patologia, não chega a ser uma medida de exceção nem de jeito nenhum. É um erro do judiciário, como errou com relação ao Lula. E eles não falaram nada quando era para nomear o Lula ministro. Com muito mais razão o questionamento quanto à nomeação de ministro, que é um cargo de mais confiança, de auxílio direto do presidente. Né? Bem, veja, o que eu queria te dizer, Dai, não há sentido nesse tipo... Os fatos não são adequadamente interpretados por eles, não houve ninguém preso, o presidente não foi afastado do cargo ilegalmente. Hoje tivemos uma militante, a gente vai falar disso, né? Uma ativista presa, porque a mulher foi jogar bomba no Supremo Tribunal Federal, outro grupo dela. Imagine que é isso, quer dizer. Se é uma força que está querendo preservar a ordem pública, não quer fazer nada em relação a isso, acho que deve ficar por isso mesmo. Ou seja, então nós temos aí, vamos dizer, os fatos não há uma intervenção intensa do judiciário no executivo, existem erros, mas erros são inevitáveis. O argumento de que se o judiciário erra quem controla, eu respondo com a questão: e se as Forças Armadas erram, quem é que vai controlar então? Papa? Né? É óbvio que não. Se o Judiciário Nacional errar, e foi em relação ao núcleo fundamental de valores que tem a Constituição, que são os direitos fundamentais, existem órgãos internacionais para se recorrer, que vão estabelecer sanções de constrangimento, mas verdadeiras ao país. Né? O que fez Lula? E aí tem que elogiar o sujeito, não tem jeito, ele agiu democraticamente. O que fez Lula quando foi preso? Recorreu, pediu Força Armada? É isso que eu ia lembrar. Montou guerrilha? Não, ele foi recorrer para a Comissão de Direitos Civis da ONU, e que o judiciário não observou, não deu vazão, não cumpriu.
E nem por isso ele foi pedir força armada contra o governo ou contra o Estado, porque não há proporção para isso. Nem um homem preso, um líder popular como ele, impedido de ser candidato e preso, justifica isso. Algum grande líder do bolsonarismo está preso? Houve abuso da prisão? O presidente Bolsonaro houve ordem de prisão contra ele? Senhores, o que é isso? E as Forças Armadas querem intervir porque foi dado um mandado de segurança para não nomear um diretor da PF num caso complexo, onde quem criou a acusação não foi a oposição, não foi a sociedade, foi o ministro nomeado pelo próprio Jair Bolsonaro, gente do governo. Uma crise interna no governo gerou isso. Não foi o judiciário não age por vontade própria. As pessoas esquecem disso. O judiciário não age de ofício. O judiciário foi provocado por quem? Por um ministro do governo Bolsonaro. E querem resolver esse atrito interno do governo fechando o judiciário ou intervindo inconstitucionalmente, ditatorialmente no judiciário. Isso é um absurdo, não dá para se aceitar. Com todas as críticas que eu continuo mantendo em relação ao judiciário. Mas a crítica que eu mantenho é o sistema de justiça. É o judiciário de primeira, segunda instância que prende gente por ser negra, num absoluto racismo violento de Estado. É isso que tem que ser criticado. Isso é medida de exceção. Ofende um direito mínimo da civilização, que as pessoas serem tratadas de forma igual, independentemente da sua etnia. Isso é grave. Muito grave, muito grave. Agora, um erro do judiciário na hora de nomear um diretor da PF, isso é motivo para general ficar estrilando desse jeito? Isso é uma vontade imensa de exercer um papel como poder político, como partido político, que é vedado às Forças Armadas. Essa gente deveria estar presa depois de fazer uma manifestação. Presa administrativamente, eu falo, não criminalmente. Militares. Militares que se arrogam a palpitar politicamente devem ser punidos disciplinarmente. Então, aí é um vácuo de poder. O presidente da República não fez nada. Os militares opinaram indevidamente nessa nota e o presidente da República não fez nada. Há uma omissão ilegal do presidente ao não punir esses militares. Uma prevaricação no sentido genérico da palavra, não no sentido penal, talvez. Seria investigar para ver se há crime ou não no plano penal. Mas há uma omissão indevida dele, inconstitucional. Ele deveria punir uma condescendência com ilícitos, pelo menos administrativos dos militares, ao darem opinião. Eles não podem dar opinião sobre isso. Eles têm que ficar no quartel. Eles, depois que saírem da ativa, aí tudo bem. Mesmo depois da ativa, tem que tomar cuidado. Quem exerce função dirigente de Estado que importou arma, nunca mais vai ter uma vida como um cidadão comum. Esse presidente da República, esse ministro, não pode, por exemplo, falar sobre segredos de Estado que teve conhecimento. Às vezes a vida toda, normalmente a vida toda. Militares também, né? Então, ou seja, o direito de opinião não é igual ao do cidadão comum. Não é porque é uma opção de vida. Resolveram ser militares. Então, eles fizeram uma opção que ganha alguns benefícios e perde outros, e restringe alguns direitos. Porque senão o Estado não funciona como tal. São razões do Estado que se impõem, né? Então, esse tipo de situação me deixa assim apavorado, porque eu fico olhando, vejo como no Brasil essas coisas são naturalizadas e são terríveis. Exato. Não só para um Estado democrático de direito, mas para a própria vida civilizada. Acho que essa é a palavra exata, né? Naturalizado. O Bolsonaro, ele há algum tempo já não governa, né? Para não dizer que ele já não governa desde quando entrou. Ele demonstra o tempo inteiro que tem um desprezo pela presidência da República, né? Pela instituição presidência da República que ele ocupa. Porque a todo momento ele diz que pode mudar essa regra do jogo, e ele mesmo disse em um momento anterior que ele era a Constituição, né? Eu sou a Constituição, disse ele no outro momento. E eu queria fazer essa comparação, voltar a esse assunto que o senhor bem resgatou, desses polos, né? Da forma que o Bolsonaro trata a democracia e como a população também olha para esse Estado, né? O senhor apontou a questão racial, né? Da forma que a polícia e o próprio judiciário trata a população negra. Há pesquisas já feitas já há algum tempo que mostram que a parte da população não consegue enxergar no sistema democrático prático, real na sua vida. Como é que isso se relaciona num momento como esse, professor? Porque nós temos um momento em que setores do poder público, das instituições, desprezam esse poder, né? Tratam esse poder como uma coisa descartável.
temos uma outra parte da população que também olha o Estado como o agente que não é aquele que resolve o problema, que só traz problema. Então, ao mesmo tempo, as pessoas também acreditam na democracia, acreditam que esse seja o melhor caminho. Mas há esse jogo no ar. O senhor apontou aí que os limites eles são feitos não determinando a linha, mas se errando e acertando e ali criando esses freios e contrapesos. Como é que o Estado, dentro dessa situação de tão descrédito, pode se portar para conquistar um caminho melhor, né? Porque com o presidente da República isso não se demonstra, né? Veja, esse atual presidente da República, nós temos que entender, né? Tem uma palavra que parece até que etimologicamente é falso que eu vou falar, né? Que é a ideia de etiqueta como pequena ética. Parece que etiqueta vem da expressão, na realidade, etiquette, do francês, que quando a burguesia era convidada a participar das festas da nobreza, como se acreditava que eles não conheciam as regras da sociabilidade nobre, né? Chamadas os costumes sociais mais elevados, se pregava no convite com clipes, com uma etiqueta, digamos assim, um conjunto de regras a serem observadas para o convidado poder saber, né? Precisava se convidar os burgueses, que tinham poder econômico, mas já se achava que eles não sabiam, vamos dizer, as regras de etiqueta adequadamente se botavam. Então parece que etimologicamente é isso. Eu não sou especialista, mas eu também já ouvi falar uma ideia que como diz os italianos, se não é verdadeiro é bem falado, né? Que é a ideia de que etiqueta é uma pequena ética. Me parece que sim. Quer dizer, quando você vê uma reunião de ministros, uma reunião oficial de Estado, eu não vou falar palavrão, porque eu acho assim, pessoas normais como nós, particulares, falando palavrão, eu acho absolutamente normal. Não tem esse preconceito com a língua usual. Mas numa reunião formal, ver aquela forma incivilizada de trato, aquele não só palavrões, mas formas assim, não só deselegantes, incivilizadas, acho que não tem outra palavra mesmo, é melhor, né? Incivilizadas de se tratar temas tão relevantes, né? Tão complexos, né? E você vê a simplificação por uma palavra chula, por um tom viril, uma ameaça de violência e com absoluta baixa cognição, quer dizer, uma fala ignorante. Quando você vê isso sendo a forma de comunicação básica dos ministros numa reunião oficial e do presidente, você verifica que não há apego real às formas civilizadas de sociabilidade, né? Ou seja, formas civilizadas de se sociabilizar, aonde se diverge do outro, pode-se ter ideias absolutamente inconciliáveis com a do outro, mas se respeita a sua existência, se respeita o seu direito de falar. Ou seja, essa convivência entre os diferentes, que faz parte da ideia de civilização, né? A gente não sai mais na rua se batendo ou se dando tiro porque diverge, nós temos outros modos mais civilizados de tratar nossas divergências, nossos desentrosamentos, né? Um marido, quando briga com a mulher hoje em dia, já não se admite que ele saia batendo na mulher, etc. e tal. Se resolve essas coisas de uma forma mais civilizada. Se discute, se separa, se for o caso, vai a juízo discutir, debater, brigar em juízo, mas nunca fisicamente. São o quê? Formas civilizadas de existência. O que ficou evidente para mim naquela reunião, esse governo não tem nenhum apego a formas civilizadas de existência e de sociabilidade. Ficam pregando a violência. Essa mocinha que foi presa hoje, nem sei se ela foi presa corretamente, legalmente, não tivemos uma ação ainda, que é ruim, inclusive. Eu desconfio do Estado. Essa coisa de prender gente, eu sempre tenho uma desconfiança. Eu tenho direito, eu sou um constitucionalista de raiz, aí, velho, eu sou cabreiro com o Estado especial latino-americano. Então, eu sou cabreiro. Mas, de qualquer forma, independente disso, a forma violenta como ela trata, a forma incivilizada, esse governo gosta disso. E eles são assim, eles falam e põem esse tipo de postura, acham que é bonito você ter esse jeito incivilizado de ser, e isso vai se retratando nas ações políticas, no elogio da violência, achar que quem diverge tem que ser eliminado, que no fundo é isso. Quer dizer, e quer as Forças Armadas para quê? Para usar, não é porque as Forças Armadas são melhores moralmente do que ninguém, ou piores, são seres humanos e cidadãos como qualquer outro, né? São sujeitos a erro, tudo, porque eles têm as armas. Eles apelam às Forças Armadas porque eles têm as armas, eles querem tratar a divergência com armas. É o marido que bate na mulher, que mata a mulher, é o feminicida. É a mesma lógica. É você resolver na arma.
o que tem que ser resolvido de forma democrática e civilizada. É isso que eles estão querendo. E é isso que a gente não pode deixar. Então, essencialmente é isso. Eu acho que essa que é a mensagem. E aí, como que você vai querer que uma Constituição que faz parte de um movimento mundial humanitário, humanista, que surge no pós-Segunda Guerra Mundial, depois da tragédia que foi o nazismo, o fascismo, o comunismo stalinista, depois de todo esse monte de tragédias ditatoriais e autoritárias que nós tivemos, que levaram à morte milhões de pessoas, a humanidade, uma parte dela, pelo menos, constrói, tece, como ideia primeiro e depois como prática social, toda uma articulação normativa para você dizer o que deve ser a vida civilizada entre Estado e pessoas, entre poder e pessoas, né? E entre as próprias pessoas em si. Foi se melhorando as instituições também da própria sociedade para ver uma relação mais civilizada. Naquela época do pós-guerra, para você ter uma ideia, no Código Civil antigo, anterior a esse, quando teve sua vigência no começo, homem podia bater em mulher, homem podia estuprar a mulher, né? O sujeito que havia a ideia de débitum conjugalis, né? Débito conjugal. A mulher tem obrigação de transar com o cara, se não transar, o sujeito pode transar com violência. Quer dizer, ou seja, ele pode bater nos filhos, corrigir os filhos fisicamente. Quer dizer, havia essa violência imperando até no âmbito da família em vez do amor, né? E aí foi se procurando nessas instituições próprias da sociedade, como é a família, como é a vida social, como são as relações entre Estado e quem erra, o réu, aquele cidadão que erra, foi se civilizando, buscando civilização. Isso foi traduzido em direitos humanos, em direitos, novos direitos civis e de família, foi se combater o racismo, os resíduos de escravidão que haviam nas relações de trabalho, ou seja, foi se buscando civilizar as relações humanas, né? Pois essa onda civilizatória, humanista, né, ela é absolutamente traduzida na nossa Constituição de 88. A Constituição tem erros? Tem. Uma das críticas corretas que pode se fazer é que o Judiciário tem, a meu ver, um papel indevido no sistema, porque ele é um poder, eu já falei disso aqui, você deve se lembrar, Dai. O Judiciário, na configuração da Constituição de 88, ele é depósito de uma salada que fizeram os constituintes entre o modelo de controle de constitucionalidade da Europa e dos Estados Unidos, acabou gerando um dos três poderes com o poder de anular ato dos outros dois poderes, o que é equivocado. Deveria haver uma corte constitucional, um outro modelo. Então, em termos de modelo de Estado, nós precisamos melhorar ainda. Mas, em termos de declaração de direitos, por exemplo, nós somos um dos mais avançados do mundo. Isso vários juristas do mundo inteiro já falaram. Quase todos que conhecem a Constituição brasileira declaram isso. Então, nós temos, na realidade, uma Constituição que é uma semente antiditadura, como fala Ferrajoli em relação às ditaduras, às constituições do pós-guerra europeias, né, que chama de semente antifascismo. Aqui nós temos uma semente antiditadura e, fundamentalmente, uma semente pró-civilização. E esse governo, o que ele propõe? Ele é o anticonstituição em essência, porque propõe essa violência, propõe essa forma incivilizada de tratar os outros, né? Quer dizer, você vê que entre ministros parecia uma reunião de bar, depois da meia-noite, sabe, de boteco, onde todo mundo está bêbado, ninguém mais tem razão, sabe essa coisa assim? E só fica falando bobagem. Parece isso, reunião de bêbado, em boteco, não uma reunião de ministros, num órgão de Estado, quem comanda o Estado brasileiro. Quer dizer, então, é essa incivilidade que é a essência do que pode ser inconstitucional, porque a Constituição, a essência dela é a ideia de civilização e de civilidade das relações, né? Então, não é um mero problema de má educação dos ministros, é uma essência inconstitucional no modo de ser, de falar e de propor e nas propostas que tem. A maior exemplo é essa primeira questão que nós tratamos dessa interpretação terraplanista do artigo 142, a essência do que é incivilizado. Colocar o sujeito, que é a mão armada do Estado, para querer decidir questões jurídicas. Então é isso. Eu acho que a gente tem que entender isso. Quando ele fala, eu sou a Constituição, é que nem o Luís, a frase que se atribui, eu não sei se ninguém sabe propriamente se é verdadeira, o Luís XV, se eu não me engano, né? O Luís XIV, eu não me lembro, acho que é Luís XV, que o Estado sou eu, né? Era o avô do Luís XVI, que dançou na Revolução. O Estado sou eu. Quer dizer, essa lógica que vem da onde? Da monarquia absolutista, né? Da ditadura soberana, como fala na expressão de Schmitt. Vem da ideia do ditador. É um poder político acima da Constituição. A ditadura soberana que havia em Roma,
no final da República Romana, já na decadência, né, da República Romana, surge a ditadura soberana, que deixa de ser a ditadura comissária, que era temporária, e passa a ser a ditadura perene e plenipotenciária, né? Então, essa figura da ditadura soberana que se refere quando se fala o Estado sou eu. Quando ele fala a Constituição sou eu, ele está se colocando como um ditador, ou como, pelo menos com essa pretensão. Ele não consegue ser, não porque ele não queira, porque ele não consegue realizar, né? E nós não podemos deixar realizar, nós temos que pôr limite mesmo. O Judiciário está certo, como regra geral, de limitar isso, porque é a essência da Constituição. O papel do STF é guardar a Constituição e ela tem uma essência civilizada antiditatorial. Toda vez que o Executivo quer ter postura ditatorial, tem que ser ceifado na raiz mesmo. Porque depois que ele se consolida, não adianta mais. A experiência histórica mostra isso. Não pode se deixar se consolidar. Então, essa decisão do Fux, ela responde essa sua questão. Ela foi uma feliz decisão e espero que seja confirmada pelo plenário, o Judiciário com uma firme posição de salvaguardar seu papel de verdadeiro guardião da Constituição. Uhum. Essa situação coloca o Supremo numa posição, o Congresso deve endossar, apoiar essa posição, isolando o governo Bolsonaro. Cria-se um ambiente muito forte, né, de apoio ao Supremo por parte de outras forças. O próprio Lula hoje deu uma declaração sobre isso, a Dilma falou também sobre essa questão de defesa das instituições. O senhor acredita, e aí é uma análise mais política, o senhor acredita que esse campo democrático consegue, de certa forma, anular um pouco essa suposta força que o Bolsonaro tenta jogar, né? O Bolsonaro tenta dizer, eu tenho as armas, vocês podem ter aí as leis, mas eu tenho as armas e eu resolvo tudo porque eu tenho as armas. Essa é muito a cabeça dele em relação às armas, ao que os poderes militares têm frente a um Estado. O senhor acredita que isso pode se amenizar? O Flávio Dino disse que a tendência desse campo bolsonarista é agravar ainda mais esse tom agressivo e o uso das Forças Armadas. Você acredita que pode caminhar por aí também? Olha, pode ser, né? Vai depender depende muito do papel que as nossas Forças Armadas quererem desempenhar, eu acho. O Bolsonaro, ele topa qualquer violência, a impressão que me dá, por tudo que ele fala. Não estou falando... Exato. Pelo que ele fala, e diz e atua, ele topa qualquer violência contra a democracia, contra a cidadania, contra a oposição, para ter poderes totais, né? Uma característica do autoritário, em termos de discurso, é nunca se comprometer com o fim. Por exemplo, ele ao tempo inteiro se fala de meios. Que ele quer ser ele não fala assim, mas que ele quer poderes ilimitados, que ele quer um judiciário fechado ou sob cabresto, que ele quer um legislativo fechado ou sob cabresto, que ele quer poderes maiores. Mas ele não diz para que ele quer esses poderes maiores. Ele não se compromete com nenhum tipo de limite à sua ambição de poder. Porque quando eu digo, veja, por mais ditatorial que eu seja, quando eu estabeleço fins, eu me limito. Então, por exemplo, eu quero mais poderes para dar desenvolvimento econômico. Tá bom, eu me comprometo a dar desenvolvimento econômico. Se eu não trouxer desenvolvimento econômico, eu dancei, né? Então, ele não se compromete com fins. Quando ele fala de fins, é com palavras muito genéricas, que cada um pode ter uma interpretação. Hitler fez isso, o fascismo italiano fez isso também. É típico do fascismo isso. E Bolsonaro está reproduzindo isso. Então, ele fala de querer os meios. Você vê que a briga deles ao judiciário tem interferido muito no executivo. Tá, mas você quer poder para quê? O que você fez no Covid? Não fez nada. Deu dinheiro para banco. É para dar dinheiro para banqueiro que ele quer poder? Para que ele quer poder? Essa é a questão que tem que se fazer para ele. Para que querem poder? Tá bom, quero os militares poder. Para quê? Para acabar com a corrupção? Não, mas já está andando os processos de corrupção. Vai pegar o filho dele também na corrupção? Vai pegar o Queiroz? Ou é só a corrupção dos outros? Né? Ou seja, ele não entra nesse tipo de debate. Veja, ele não entra. Porque ele quer poder pelo poder mesmo. É o pior tipo de político que pode haver na humanidade. Não há coisa pior. É muito melhor um corrupto no presidente da República, seja quem for, do que um Bolsonaro. Porque, além dele poder também praticar a corrupção, porque quem tem o poder total acaba praticando sem nenhum controle, né? O que evita a corrupção é o controle, e isso é incompatível com o poder total, né? Com o poder autoritário. Né? Vamos dizer, ele acaba
exercendo um poder extremamente maléfico para a sociabilidade e para a vida social. Agora, a capacidade da oposição reagir, eu acho que essa que é a questão, Dai. Eu estou muito desanimado com a oposição, viu, para ser franco. Porque eu vejo gravitar entre posturas que eu não consigo compreender, e eu quero aqui ser muito leal à crítica. Algumas dessas pessoas a quem eu dirijo a crítica, ou eu conheço e tenho afeto, ou eu não conheço, mas tenho afeto também, né? Mas, francamente, eu não consigo entender propor um impeachment e ter uma reação tão negativa como eu tenho visto com qualquer forma de aliança ao centro. É evidente que não se deve construir alianças, vamos dizer, mais intensamente à direita num projeto de poder. Isso me parece bem evidente. A esquerda já errou muito fazendo isso no passado, né? Me parece evidente isso, a ideia de uma frente esquerda e tal. Agora, como é que você constrói um impeachment sem negociar com as forças que estão no Congresso? E vamos dizer, sem negociar com setores sociais que pressionem esses deputados de centro e de direita do Congresso a apoiar o impeachment. Como é que se faz isso? Agora, tudo bem, se criticou aqueles manifestos. Tá bom, entendi a crítica, ouvi pra caramba, internet inteira, né? Até aquela militância lulista que é um saco. Parece bolsonarista de sinal trocado. Não tem muito conteúdo e fica lá batendo na superfície, sem parar para fazer uma crítica. Tá bom, entendi, mas para que estão pedindo impeachment? Quando o PT e o PCdoB, etc., se propôs a assinar um pedido de impeachment, é que eles estão se comprometendo com a sociedade a tentar costurar o que for necessário para esse impeachment ser aprovado. Bem, no lugar. Eu entendi, tudo bem, não pode ter o manifesto, porque não tem essa frase. Propôs alguma coisa no lugar? Não. Ou é só para combater quem está querendo agir? Eu posso entender as razões do porquê que gente do PT não quer assinar coisas com gente que apoiou o golpe, né, etc. Embora tenha feito frente em governos de Estado com gente que apoiou o golpe na hora de competir pelo poder em 2018. Mas tudo bem, posso até compreender. Mas o que põe no lugar? Né? Quer dizer, o que o PT está fazendo para construir uma frente pró-impeachment? Eu não estou vendo nada. Saiu algum manifesto, algum ato? Não estou vendo nada acontecer. Então, a impressão que me dá é que é demagogia o pedido de impeachment. Eu assinei, mas eu já estou desanimado com ele, porque depois que eu vi esse tipo de reação, é evidente que eu tinha como pressuposto que, junto com o pedido formal de impeachment, ele não seria feita uma articulação política na sociedade para pressionar o Congresso, né? Eu não estou vendo isso, né? Uhum. Aí a resposta que me dão, não, mas eles não querem impeachment. Claro que não querem, é assim mesmo que começa o processo de impeachment. No Collor não queriam também. Aí foi se fazendo um movimento social que acabou gerando o impeachment do Collor. Eu até fui contra, porque eu acho que não tinha um elemento jurídico para impeachment do Collor. Mas assim, a sociedade foi se construindo, e assim, o impeachment não é dado de cara, ele se constrói, né? Não é ficar sentado no sofá que vai cair do colo o impeachment, né? A não ser que seja um mecanismo só para ludibriar, que não se queira tirar o Bolsonaro do poder, porque ache que ele é um bom competidor para 2022, o que é um imenso erro. Esse cara, o problema aqui não é só político operacional, é questão de valor moral próprio da política. Cada dia que esse homem fica no poder, mais gente morre. Mais gente morre, é muito grave isso, não dá para ficar... mas se o vice assumiu, o vice é outro problema, nós estamos com um problema emergencial hoje. Aliás, eu só admito juridicamente o impeachment, você sabe disso, próprios problemas emergenciais como esse, para situações extremas. Nós estamos numa situação extrema. E aí não tenho dúvida de que não há outro caminho. Nós temos que tirar uma obrigação com a democracia, é uma obrigação com a vida e a saúde do nosso povo, em especial do povo pobre, né? É uma obrigação com a sociabilidade, com o conceito de nação. Que nação que nós vamos chegar em 2022 se esse homem continua no poder? Onde a vida do pobre vale muito menos que a vida do rico, e isso é posto, ou do incluído, não é nem do rico, isso é posto dessa forma cruel como está sendo posto nessa pandemia. Que nação que um governo progressista, se ganhar uma eleição em 2022, vai governar? Uma nação quebrada, onde esse próprio governo não esteve junto de quem está sendo morto agora. Estar junto desse povo que está sendo morto agora é articular com o centro e com a direita o impeachment. É ter essa abstração das próprias, vamos dizer, das próprias broncas, das próprias raivas, dos próprios ódios, não se deixar levar por eles,
não se deixar parecer com fascista nessa hora, é ter compromisso com o povo que está sofrendo. E hoje, compromisso com o povo que está sofrendo é fazer uma grande aliança pró-impeachment, ao centro, à direita, e conversar com Deus e o diabo em favor de tirar esse homem do poder. É esse compromisso com o povo que está morrendo que a gente precisa da oposição e nós não estamos tendo. Isso é muito grave. Que país essa oposição vai pegar para governar caso ela consiga o que deseja? Que nação que nós vamos ser? É verdade. 2022 é muito longe. Pelo problema que nós estamos enfrentando, é outra época. Nós temos que agir hoje. Pegando esse gancho de 2022, eu queria continuar nessa toada sobre essa frente. No momento do golpe, lá em 2016, a esquerda se comportou também de uma forma bastante fragmentada no início, depois houve um processo de forte aliança de alguns setores. O senhor acredita que ainda nossos partidos, a construção que nós temos dos partidos, ainda funciona muito eleitoralmente, não entendendo o papel nacional, democrático nesse conjunto das situações? Porque é recorrente essas situações de fragmentação do campo progressista, do campo da esquerda, sempre pensando muito no calendário eleitoral. A nossa pauta acaba sendo muito essas alianças que vão se construir e tal. O senhor acredita que nós precisamos ter um pensamento um pouco mais amplo e tentar tirar esse calendário eleitoral da nossa agenda, né, dos partidos? Olha, você sabe que eu penso e Sim. falo com mais conforto no ambiente, vamos dizer, da filosofia política que trata de teorias normativas do político, o que deve ser, né? Essa coisa da ação política, que é tal, eu reconheço que é isso que é o relevante na vida, mas eu tenho muito pouca aptidão para isso por foco de estudo mesmo, né? De dedicação de vida. Mas então, assim, eu tendo a abordar os problemas, quem acompanha a gente já deve ter visto isso, eu tendo a abordar os problemas sempre mesmo no campo da política e da filosofia política, com uma postura mais normativa, que é próprio da minha formação mesmo, do meu limite, né? Então, eu acho que sim, eu não tenho dúvida que hoje, se os partidos quiserem realmente significar algo importante para o povo brasileiro, os partidos à esquerda devem, de centro-esquerda, etc., devem ter uma postura de agora não é o momento de pensar na disputa de poder. Eu sei que política está sempre inerente à disputa de poder, mas agora é o momento de priorizar a aliança com o povo mesmo, atender as necessidades, né? Quer dizer, nós temos, claro, que a continuidade desse governo é uma tragédia para o país e para a sociedade brasileira. Então, é formar um grande compromisso para a retirada desse homem do poder, né? Mesmo que assuma o vice assume enfraquecido, porque ele sabe que tem limite. Se ele quiser cruzar um certo borderline, ele vai tomar bordoada também. Então, assim, sabe, quer dizer, as normas mínimas de modo civilizado de agir, esse vice vai ter que cumprir, né? E as Forças Armadas vão levar uma mensagem também. Eles vão querer matar a maior parte da população brasileira? Vão voltar suas armas contra o seu próprio povo? Né? Acho que essa mensagem precisa ser dada, né? Porque se quiserem voltar, o momento eles vão cair do poder. Pode demorar muito, mas vão. Aí vão ter que esperar e pode ser que não seja a mesma transição que teve da última vez. Tem que ver se eles são dispostos a esse risco histórico. A coisa não é tão simples assim. A adesão de ir ao poder, dar um golpe, não é tão simples, né? Então, eu creio que hoje o compromisso deveria ser esse, sem pensar muito ainda em que vai ser um jogo de poder. Eu tenho, óbvio, que uma ideia minha, né, do que eu acho que seria, que eu gostaria de votar como cidadão. Eu gostaria de votar, é uma ideia assim, mesmo votei, porque eu não sou dirigente, sou horrível em avaliação de eleição, evito, não sei se você lembra da última eleição, evitei da Probinópolis, porque eu sou muito ruim para avaliar essas coisas, assim, eu nunca serviria como candidato, não é muito minha praia isso aí. O que eu gostaria de votar como cidadão era uma frente de esquerda, chamada de esquerda, né, que é uma frente de centro-esquerda, à esquerda, né, que englobasse todos os partidos de esquerda, mas não só. Eu acho que trouxesse uma série de manifestações que eu vejo na sociedade progressistas. Eu chamaria até de uma frente progressista, não uma frente esquerda, né? Mas eu vejo uma série de manifestações de setores sociais progressistas que não são articulados em partido ou em projetos de poder permanente, não tem isso, né? Mas que são setores importantes de ter junto num governo progressista que faça evoluir aí o capitalismo brasileiro e a nossa forma de vida.
Aí, por exemplo, o movimento feminista em geral, o movimento negro, o movimento LGBT, os sindicatos, os movimentos, o MST, os movimentos sociais em geral, pessoas independentes, indivíduos mesmo, que são progressistas, mas são importantes, que eu acho que representam, vamos dizer, um sentido, uma liderança de país, uma coisa relevante você ter junto, inteligências, etc. Quer dizer, lideranças populares, individuais, que são importantes. Quer dizer, eu acho que é você fazer uma frente que não seja só de partidos. Isso tem ocorrido em outros países, eu tenho visto, inclusive, eficiência nesse modo de articulação política. Não que eu queira reproduzir aqui, eu sei que aqui é sempre uma realidade diferente, mas eu acho que cabe sim, né? Seria bom para todo mundo que participasse dela, né? A esquerda tradicional conhecer um pouco mais o que são esses movimentos identitários. Eu, através das minhas filhas, tenho conhecido, né? E tenho de alunos, e tenho ficado muito feliz com a maior parte das coisas. Tem alguma coisa ou outra que, óbvio, que eu tenho crítica, eu não vou falar porque homem, cis, hétero, advogado, de elite, branco, falando essas coisas é para ser mal entendido, né? Então, é necessariamente. Melhor, né? Mas tem uma crítica ou outra, mas isso é secundário, face à importância que essa coisa está tendo, positiva para a sociedade, né? Mas não só esses movimentos, os movimentos dos trabalhadores sem terra, eu sou um admirador do MST. Eu acho que é algo essencial para o país a gente reestruturar a propriedade agrária, né? Os movimentos populares em geral, de habitação, das periferias, as manifestações culturais. Você tem uma série de fenômenos sociais da nossa gente que estão rolando aí, sociais, políticos e culturais, que uma frente esquerda precisa ter a sabedoria de incorporar. Então, para mim, não é uma frente só de partidos, não. Nós tínhamos que relançar, repensar essa ideia e pensar uma frente progressista muito mais ampla do que... E assim, ao mesmo tempo, acho que o movimento identitário tem a aprender com política também. Porque a política traz autocrítica e todo movimento identitário precisa de autocrítica para não fascistizar. Então, porque traz a necessidade de contato com o outro, né? Então, eu acho isso muito interessante para todo mundo, seria saudável para todo mundo. Agora, se você me falar uma frente progressista só entre partidos, com aquelas velhas lideranças, eu voto, mas já voto com menos ânimo, porque eu não acho que não me daria aquele pique, assim, sabe? E eu não sei, eu acho que tem muita gente que sentiria assim como eu, quer dizer, uma frente mais criativa, algo novo na política brasileira. Não estou falando tanto novo, isso é algo novo que vai para o bem. Não é um novo excluindo o sujeito experiente ou excluindo as lideranças que aprenderam com a prática, errando, etc. Tem que trazer esses velhos para junto. O velho tem sabedoria, então tem que trazer a gente que participou de governo, que trombou com problemas, trazer esses caras para dialogar junto com essa juventude pulsante que está aí, né? E isso com ou sem partido, não é algo... Trazer gente, vamos repensar a ideia de frente, não ser só uma frente entre partidos, mas ser uma frente também com partidos, mas não só partidos, né? Muito bom. Eu acho que esse é o momento, professora. Eu puxei mais essa discussão porque eu acho que a gente, nos últimos anos, a gente discute muito, grita muito, mas reflete muito pouco sobre os caminhos. A gente tem muitas críticas, né? Todo mundo tem posição, como o senhor bem falou, as redes sociais criou um ambiente onde todo mundo tem posição, todo mundo critica. É muito bom que seja assim, é democrático. O 247 é um espaço desse caminhar, né? Onde o internauta, a comunidade participa intensivamente aqui. Mas é preciso também a gente refletir, parar para pensar, olhar para trás, para poder construir um caminho para frente. Acho que esse é o momento. A gente certamente tem um monte de gente, deve ter críticas aqui à nossa conversa, mas também deve ter gente falando, bom, vamos refletir um pouco mais porque o ambiente está conturbado e a gente precisa achar uma solução. E a solução, a gente já sabe qual é, tirar o Bolsonaro. Fora o Bolsonaro, não é mais dúvida para boa parte dos movimentos, da sociedade, mas é preciso que ele se efetive. Segunda-feira a gente está de volta. Obrigada, professora. Até mais. Obrigado, viu? Com mais informação, mais debate. Abraço, professor. Tchau, tchau.